Guerra é o lugar onde a filosofia vai morrer ou provar que é real. Não a filosofia dos textos, dos tratados, das reflexões em ambiente protegido, mas a filosofia como modo de vida, como estrutura interna que governa o comportamento quando o ambiente externo desmorona completamente, quando as regras normais são suspensas, quando o instinto de sobrevivência grita mais alto do que qualquer princípio examinado. Os estoicos não eram pacifistas abstratos que escreviam sobre virtude à distância segura do conflito. Marco Aurélio passou uma parte significativa de seu reinado em campanhas militares nas fronteiras do Império. Não como general simbólico distante, mas presente nas marchas, nas decisões táticas, nas consequências imediatas de escolhas que custavam vidas. Escrevia suas meditações em acampamentos militares, entre batalhas, num contexto onde o que filosofava precisava sobreviver ao contato com a brutalidade real da guerra. E o que o estoicismo tinha a dizer sobre guerra não era simples. Não era a glorificação que a cultura guerreira romana favorecia, nem a condenação abstrata que seria fácil para quem nunca havia precisado tomar decisões em cenários de violência real. Era algo mais exigente. A tentativa de manter a conduta ética e a preservação da humanidade, precisamente nos cenários onde preservar a humanidade era mais difícil e mais necessário. O fio que atravessa tudo. O fio que conecta cada parte desse roteiro é este. A guerra é o teste extremo da filosofia estoica, porque é o contexto em que a pressão para abandonar os princípios éticos é mais intensa e as justificativas para esse abandono parecem mais razoáveis. É fácil agir com virtude quando o ambiente coopera, quando as consequências do erro são recuperáveis, quando há tempo para examinar antes de agir. A guerra remove todas essas condições. E o que resta, quando tudo isso é removido, é o caráter real de uma pessoa ou de uma instituição. Esse fio vai percorrer o que os estoicos entendiam por guerra justa, como a distinção entre o que está e o que não está sob controle se aplica ao contexto mais caótico possível. O que Marco Aurélio praticava como ética militar. E o que tudo isso significa para qualquer pessoa que enfrenta conflito, não necessariamente armado, mas conflito real, onde a pressão para abandonar os próprios valores é genuinamente alta. Se isso ressoa, se há em sua vida algum conflito onde a tentação de justificar meios pelos fins está presente, continue. Esse roteiro foi construído para esse exame. Antes de avançar, se esse tema está tocando em algo que você vive agora, algum conflito onde os limites éticos estão sendo testados, alguma situação onde a pressão para agir fora dos seus valores está alta, compartilha nos comentários. Não precisa de detalhes. Uma palavra já diz muito. E a conversa que começa a partir daqui pode ser mais valiosa do que qualquer roteiro sozinho consegue ser. A guerra justa no pensamento estoico. Os estoicos não eram pacifistas absolutos, e seria anacronismo histórico e filosófico projetar esse ideal sobre uma tradição que se desenvolveu numa civilização organizada em torno da força militar. Mas desenvolveram critérios específicos para o que tornava uma guerra justificável. Critérios que antecipam com surpreendente precisão o que a filosofia moral contemporânea e o direito internacional desenvolveram muito mais tarde. O primeiro critério era o da causa justa. A guerra que serve apenas à expansão do poder, à satisfação da ambição dos governantes, ao enriquecimento à custa de outros. Essa guerra não tem justificativa que resista ao exame racional. A única causa que os estoicos reconheciam como genuinamente justa era a defesa da comunidade, dos direitos fundamentais, da ordem que tornava possível a vida civilizada. O segundo critério era o da proporcionalidade. Mesmo numa guerra com causa justa, os meios precisavam ser proporcionais ao objetivo. A destruição que vai além do necessário para alcançar o objetivo justificado
não é coberta pela justificativa da causa. É excesso que precisa ser avaliado por seus próprios méritos e que frequentemente não os tem. O terceiro critério era o da intenção. A guerra travada com a intenção de restaurar a paz, de criar condições para que o conflito cesse e a comunidade se reorganize, é estruturalmente diferente da guerra travada com a intenção de punir, de humilhar, de demonstrar poder. Mesmo quando os atos militares concretos são idênticos, a intenção que os governa determina sua natureza ética. Esses critérios não resolvem todos os casos difíceis. A filosofia moral raramente resolve completamente os casos mais difíceis, mas oferecem uma estrutura de exame que impede que qualquer guerra seja justificada simplesmente porque parece necessária ou conveniente para quem a decide. Marco Aurélio no campo de batalha. Existe uma tensão que as meditações de Marco Aurélio tornam visível de uma forma que nenhum outro documento histórico equivalente oferece. A tensão entre o imperador que precisava tomar decisões militares com consequências letais e o filósofo que escrevia sobre a unidade da humanidade e o dever de tratar todo ser racional com consideração. Essa tensão não foi resolvida de forma simples. Não foi resolvida declarando que a filosofia cederia às necessidades militares quando necessário, nem que as necessidades militares seriam sacrificadas aos princípios filosóficos independentemente das consequências. Foi mantida como tensão real, navegada caso a caso, com um exame que as meditações registram de formas que revelam quanto pesava sobre ele. O que emerge desse registro é uma série de princípios práticos que Marco Aurélio parecia aplicar à condução da guerra. Princípios que vão muito além da estratégia militar e que têm natureza genuinamente filosófica. O primeiro era a preferência pela diplomacia. Em múltiplas ocasiões documentadas, Marco Aurélio escolheu negociar em vez de combater quando as condições permitiam, não por fraqueza militar, mas por reconhecimento de que a guerra, mesmo justa, tem custos que vão além do calculável e que qualquer alternativa que os evite merece ser examinada seriamente. O segundo era o tratamento dos vencidos. Há registros históricos de que Marco Aurélio tratou povos derrotados com uma consideração que não era normativa no contexto romano, integrando líderes de tribos subjugadas em vez de executá-los, permitindo que comunidades mantivessem seus costumes em vez de exigir romanização imediata. Não por sentimentalismo, mas pela compreensão de que a paz duradoura exige que os derrotados mantenham dignidade suficiente para aceitar a nova situação sem que a resistência se torne perpétua. O terceiro era a contenção do excesso das tropas. Há evidências de que Marco Aurélio foi mais severo do que alguns de seus generais preferiam na repressão a excessos cometidos por soldados romanos contra populações civis. Para um filósofo que acreditava na unidade da humanidade e nos deveres que emanam da oikeiosis, a brutalidade desnecessária não era apenas eticamente problemática. Era filosoficamente incoerente com os próprios fundamentos do que acreditava. O caos que revela o caráter. Existe um princípio que a tradição estoica aplicava ao contexto da guerra com uma precisão que vai muito além do militar, e que é talvez a contribuição mais duradoura do pensamento estoico para a ética em situações extremas. O princípio é este: a ausência de consequências externas não altera a natureza ética de um ato. Na guerra, as consequências externas estão suspensas de formas que não se encontram em nenhum outro contexto. Matar é permitido, em certas condições é até exigido. Destruir propriedade é parte da estratégia. Enganar o inimigo é considerado não apenas aceitável, mas virtude militar.
as proibições normais que governam a vida civil estão em grande medida levantadas. Essa suspensão cria uma pressão específica sobre o caráter, a tentação de concluir que, se as consequências externas foram suspensas, os princípios internos também podem ser. Que se a lei não proíbe, o princípio não se aplica. Que o contexto excepcional justifica exceções ilimitadas. Os estoicos rejeitavam isso com uma firmeza que derivava diretamente de sua concepção de virtude. A virtude não é obediência a regras externas, que pode ser dispensada quando as regras são suspensas. É a disposição interna de agir de acordo com o que a razão revela como genuinamente bom. E a razão não é suspensa pela guerra. O soldado que tortura um prisioneiro porque pode, porque o contexto da guerra criou uma situação onde não há consequência externa que o impeça, não está agindo de forma que pode ser avaliada separadamente de seu caráter. Está revelando o que seu caráter é quando as proteções externas que normalmente sustentam o comportamento correto são removidas. E é precisamente nesse momento de revelação que a filosofia estoica faz sua afirmação mais radical. O que se faz quando ninguém está vendo, quando não há consequência, quando o ambiente suspendeu todas as regras, isso é o caráter real. Não o que se faz quando é fácil agir bem. O que se faz quando é difícil. A humanidade do inimigo. Há uma dimensão da ética estoica que se torna particularmente relevante no contexto da guerra e que vai diretamente contra a lógica psicológica que toda guerra exige para funcionar. A oikeiosis, a afinidade natural que os estoicos acreditavam existir entre todos os seres racionais, não cessa diante do inimigo declarado. O soldado do outro lado da linha tem o mesmo logos, a mesma razão fundamental, a mesma humanidade essencial que o soldado deste lado. Isso não implica que não deve ser combatido quando necessário. A guerra justa, pelos critérios que os estoicos desenvolveram, pode exigir o combate. E o combate tem consequências letais que não podem ser romantizadas. Mas implica que o combate não desumaniza quem é combatido, que o inimigo permanece humano mesmo quando a situação exige que seja tratado como adversário. Essa distinção entre combater e desumanizar é a linha que separa a guerra que pode, em princípio, ser eticamente justificada da guerra que não pode. E é a linha que a maioria das guerras historicamente cruzou com uma facilidade que revela o quanto a lógica desumanizante é útil para sustentar o conflito. Marco Aurélio mantinha essa linha de formas que eram politicamente complicadas. A integração de líderes inimigos derrotados, o respeito por costumes de povos conquistados, a contenção dos excessos das tropas. Precisamente porque acreditava que a humanidade do outro não desaparecia quando esse outro era declarado inimigo. Essa crença não era ingênua. Era uma posição filosófica com consequências políticas que ele estava disposto a defender, mesmo quando era inconveniente. A guerra interna. Há uma aplicação da ética estoica da guerra que raramente aparece nas discussões sobre esse tema, mas que é talvez a mais universalmente relevante de todas, porque se aplica a pessoas que nunca viram um campo de batalha. A guerra interna. O conflito entre o que se quer fazer e o que se sabe que deveria ser feito. Entre o impulso que pressiona por ação imediata e a razão que pede exame antes de agir. Entre o desejo de retaliação e o princípio que reconhece que a retaliação frequentemente não serve a nenhum propósito além de si mesma. Os estoicos entendiam o autodomínio, a capacidade de governar os próprios impulsos e emoções, em termos que frequentemente usavam o vocabulário da guerra, não por acidente, porque reconheciam que o conflito interno tem a mesma estrutura do conflito externo. A pressão para abandonar os princípios quando o custo de mantê-los é alto, a tentação de usar meios que não se aprovaria em circunstâncias normais, a possibilidade de que a urgência percebida justifique excessos que não seriam tolerados em situação de menor pressão.
E o que a ética estoica da guerra externa oferece para a guerra interna é a mesma estrutura. A causa que justifica o conflito precisa ser examinada. Os meios precisam ser proporcionais ao objetivo. A intenção precisa ser a resolução e não a perpetuação do conflito. O conflito interno travado com raiva, com o objetivo de provar algo ao ego, com meios que prejudicam as outras partes da vida que precisariam de atenção, esse conflito interno tem a mesma estrutura da guerra injusta. É esforço aplicado a um objetivo que não resiste ao exame. O conflito interno travado com clareza sobre o que está em jogo, com meios proporcionais ao que o objetivo requer, com a intenção de resolver em vez de perpetuar. Esse tem a estrutura da guerra justa. E os estoicos, que levavam ambas as formas de conflito com igual seriedade, ofereciam os mesmos critérios para avaliar ambas. Quando a ordem colapsa, há uma situação específica que a guerra cria e que testa a filosofia estoica de formas que nenhum outro contexto iguala. O colapso da ordem institucional, que normalmente fornece a estrutura dentro da qual o comportamento ético é esperado e reforçado. Quando as instituições funcionam, a virtude individual é reforçada pela estrutura. As leis, os costumes, a opinião pública, as consequências formais e informais para o comportamento que as viola. O ser humano mediano, mesmo sem desenvolvimento filosófico significativo, frequentemente age de forma aceitável, porque o ambiente torna o comportamento aceitável a linha de menor resistência. A guerra dissolve parcialmente essa estrutura. E o que se revela quando ela se dissolve é a distribuição real do caráter na população. Quantas pessoas agem bem porque foram educadas para agir bem internamente? E quantas agem bem apenas porque o ambiente externo as sustentava nessa direção? A resposta histórica a essa questão é consistentemente humilhante para o otimismo sobre a natureza humana. As atrocidades que guerras produzem não são cometidas exclusivamente por pessoas identificáveis como monstros antes da guerra. São frequentemente cometidas por pessoas que, em contextos normais, pareciam completamente ordinárias, que a dissolução da ordem revelou como tendo um caráter que o ambiente normal havia mascarado. Os estoicos tiravam uma conclusão específica disso. Não o pessimismo sobre a natureza humana, mas a urgência do desenvolvimento filosófico como projeto que não pode ser adiado para circunstâncias mais favoráveis. O caráter que vai sustentar o comportamento ético quando a ordem colapsa precisa ser desenvolvido antes que a ordem colapse. Não pode ser improvisado no momento da crise. Essa urgência, que a contemplação histórica da guerra torna visceralmente real, é talvez o argumento mais convincente que existe para levar o desenvolvimento do caráter a sério como projeto cotidiano e não como ornamento intelectual para momentos de tranquilidade. A paz como objetivo da guerra justa. Existe uma afirmação sobre guerra e paz que os estoicos faziam e que vai diretamente contra a lógica da vitória como fim em si mesmo, que era a lógica dominante na cultura guerreira do mundo antigo e que continua sendo a lógica dominante em muitos contextos contemporâneos. A guerra justa não tem a vitória como objetivo, tem a paz como objetivo, e a vitória é apenas o meio para esse fim, e somente na medida em que genuinamente serve a esse fim. Essa distinção transforma completamente a avaliação do que é aceitável na condução da guerra. Se o objetivo é a vitória, qualquer meio que produza vitória pode ser justificado pela lógica dos fins e meios. A tortura que quebra a resistência, a destruição que elimina a capacidade de continuar combatendo, a humilhação que remove a vontade de resistir. Se o objetivo é a paz, a cessação do conflito e a criação de condições para que a vida conjunta seja possível, então os meios que tornam impossível essa vida conjunta depois da vitória estão contradizendo o próprio objetivo.
A vitória alcançada com meios que produzem ressentimento inextinguível, que humilham de formas que garantem que o derrotado vai buscar a primeira oportunidade de reversão, que destroem além do que seria necessário para atingir a paz. Essa vitória falhou no seu único objetivo legítimo. Marco Aurélio entendia isso de uma forma que moldava suas decisões militares concretas. A campanha que termina com a integração dos derrotados numa estrutura que preserva sua dignidade é mais cara no curto prazo e mais estável no longo prazo do que a campanha que termina com a subjugação total que garante revoltas subsequentes. Não é sentimentalismo, é estratégia informada pela compreensão de que a paz é o único objetivo que pode justificar o custo da guerra, e que a paz que não é construída com os ingredientes certos não é paz. É apenas a pausa entre dois conflitos, o que sobrevive ao contato com o horror. Há uma questão que a reflexão estoica sobre guerra inevitavelmente levanta e que nenhuma filosofia pode evitar completamente. O que acontece com o caráter de quem atravessa a guerra, não como filósofo contemplativo, mas como participante real do horror que a guerra é. Os estoicos não tinham uma resposta fácil para isso, e qualquer tradição filosófica que tivesse seria desonesta com a experiência real do combate. O que a tradição estoica oferecia não era imunidade ao trauma da guerra. A ideia de que o filósofo treinado atravessa o horror sem sequelas porque compreende que o corpo é apenas instrumento. Isso seria crueldade disfarçada de filosofia. O que oferecia era uma estrutura para o trabalho depois. A possibilidade de examinar o que foi feito, de distinguir entre o que era necessário e o que foi excesso, de integrar a experiência de formas que permitiam continuar sendo o tipo de pessoa que se pretendia ser, em vez de ser redefinido completamente pelo que a guerra havia exigido. Sêneca escrevia sobre isso de uma forma que tem ressonância específica. O que aconteceu não pode ser desfeito, mas a relação com o que aconteceu pode ser examinada. E é nessa relação que reside a possibilidade de não ser completamente determinado pelas circunstâncias mais extremas que a vida pode oferecer. Essa possibilidade, não de não ser afetado, mas de não ser completamente determinado, é o que a filosofia estoica oferece a quem atravessou o que a guerra é. Não resolução fácil. Um ponto de partida para o trabalho difícil de reintegrar o que foi vivido, sem deixar que o pior que foi testemunhado ou cometido se torne a definição permanente de quem se é. A prática, ética sob pressão extrema. A reflexão estoica sobre guerra, que pode parecer distante da experiência cotidiana da maioria das pessoas, tem uma aplicação prática muito mais imediata do que a distância do tema sugere. Porque o que a guerra testa de forma extrema é o mesmo que qualquer situação de pressão alta testa em escala menor. A capacidade de manter os próprios princípios quando o custo de mantê-los é real e imediato, quando as justificativas para abandoná-los são razoáveis, quando o ambiente criou condições que tornam o abandono a linha de menor resistência. A reunião onde a pressão do grupo é para concordar com algo que se sabe estar errado. A negociação onde seria possível obter vantagem através de informação que o outro lado não tem e que deliberadamente não será compartilhada. O conflito interpessoal, onde seria possível vencer usando meios que não se aprovaria se o outro os usasse. Em cada um desses contextos, a pergunta estoica da guerra se aplica. Qual é o objetivo real desse conflito? Os meios que estou considerando são proporcionais a esse objetivo? A intenção que governa minha ação é a resolução ou a vitória pela vitória? E o caráter que vai responder essas perguntas de forma que resista ao exame é o caráter que foi desenvolvido nos momentos em que a pressão era menor.
não o caráter que será improvisado no momento da pressão máxima. Esse é o argumento mais concreto que a reflexão estoica sobre guerra oferece para qualquer pessoa em qualquer contexto. O desenvolvimento do caráter é urgente, precisamente porque as situações que vão testá-lo de verdade não avisam antes de chegar. E quando chegam, o que está disponível é o que foi construído antes. O que fica? A guerra passa. Os impérios que ela defendeu ou construiu passam. Os generais e os imperadores que a conduziram passam, mesmo os mais famosos, mesmo os que a história preservou com maior detalhe. O que fica para os estoicos não é a vitória, é o como o conflito foi conduzido, com que critérios os meios foram escolhidos, com que consideração pela humanidade dos envolvidos, dos próprios soldados, dos inimigos, das populações civis afetadas, as decisões foram tomadas. Marco Aurélio é lembrado não apenas como imperador que venceu guerras, é lembrado como filósofo que tentou vencer guerras de forma que não contradizesse o que acreditava sobre a dignidade humana, que manteve a tensão entre a necessidade militar e o princípio ético com uma seriedade que o próprio registro de suas meditações torna irrecusável. Esse esforço, imperfeito, incompleto, frequentemente fracassado nos detalhes, mesmo quando bem-sucedido na orientação, é o modelo que o estoicismo oferece para qualquer pessoa que enfrenta conflito real onde os princípios são testados. Não perfeição, orientação. Não há ausência de compromisso. A recusa de aceitar que o compromisso é inevitável sem primeiro esgotar as alternativas. E a disposição de olhar depois com honestidade para o que foi feito e aprender com o que o exame revela, para que o próximo conflito seja navegado com um pouco mais de clareza do que o anterior. Isso é o que o estoicismo tem a dizer sobre guerra, e é mais do que qualquer filosofia que olha para o lado consegue oferecer. Se esse roteiro tocou em algo, se há um conflito na sua vida agora, onde a pressão para abandonar seus princípios está alta, ou se você já passou por uma situação assim e ainda está processando, a conversa continua nos comentários. Compartilha o que ficou, o que ressoa, o que ainda incomoda. É nesses pontos de incômodo que a filosofia começa a fazer diferença real.